O objetivo desse vídeo vai ser explorar as atualizações que a Odoo trouxe para a versão 19 relacionado à API externa, que até a versão 18 era disponível apenas por XML RCP, então um protocolo um pouco diferente do convencional RESTful, e a partir da versão 19 a gente vai ter então essa interface que pode ser acessada a partir de um endpoint e também pode ser acessada por scripts e códigos e afins. Então, o vídeo de hoje vai ser explorar toda essa funcionalidade e mostrar algumas coisinhas a mais que a Odoo trouxe para facilitar a utilização e entendimento da API externa. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha base é abrir o modo desenvolvedor, então assim a gente vai ter algumas opções a mais e vou utilizar aqui a boa prática de sempre ter um usuário específico para ser a nossa API. Dessa forma, todo o cadastro, toda a interação que a API fizer no sistema, vai ficar registrado no Cheddar, vai ficar registrado no nosso banco de dados, que isso foi feito a partir da API. Então, isso daqui é uma ótima prática para a gente ter em mente. Vou criar então esse usuário e dessa forma, aqui tendo esse usuário, a gente consegue definir as permissões de acesso da API. Essa API vai atuar como um usuário convencional no sistema, mas ao invés de acessar a interface, ele vai acessar pelo back-end, né, por debaixo dos panos. Então, criei o meu usuário, vou deixar ele como administrador para ter poderes totais na plataforma e vamos acessar com esse usuário para que assim a gente possa criar a chave de API que vai ser necessária para a gente acessar o sistema. Então, aqui numa guia anônima, e aqui a gente vai no minhas preferências, na parte de segurança, criar uma chave de API. Aqui eu preciso adicionar a senha do usuário e uma descrição. Aqui eu vou colocar teste API, mas é importante a gente ter descrições mais descritivas. Podemos também definir um tempo de validade para essa chave de API. Então aqui a gente pode definir um tempo específico ou colocar para uma chave persistente, então que não vai deixar de funcionar. Vou gerar a chave e aqui a gente vai ter então um token que será utilizado para todas as requisições. É dessa forma que a Odoo identifica que é o nosso usuário que está interagindo com o sistema. Ok, já copiei aqui o meu token, posso fechar essa tela e aqui o que eu quero mostrar é uma outra funcionalidade que eu quero mostrar é a funcionalidade do /doc. Então aqui na minha URL eu vou acessar a /doc e aqui a gente consegue ver toda a documentação da API RESTful para a minha base de dados. Então aqui ao lado eu vou ter todos os modelos e eu vou aqui pegar um modelo simples, por exemplo, REST Partner, é o nosso modelo de contato, selecionando ele, eu vou ver todos os campos e todos os métodos que eu posso estar utilizando pela API. Então, aqui na lateral, a gente tem a seção de conexões. Então, perceba que nos campos, eu só estou vendo o display name e ID, porque eu estou selecionando só os campos core. Se eu selecionar todos, a gente vai ter todos os campos com as devidas descrições, tipos e conexões que esse modelo tem com outros modelos. Aqui embaixo a gente vai ter também a parte de métodos, então selecionando, por exemplo, selecionando aqui o método de account, eu vou ver todos os campos que o modelo de contato se relaciona com account e todos os métodos que esse modelo tem vinculado. Aqui, se eu selecionar o core, eu vou ver os métodos padrão, então como que eu faço uma pesquisa e leitura, uma pesquisa, como que eu faço a criação e qual que é os parâmetros que eu tenho que passar. Então, nesse caso, qual que é o endpoint que eu vou estar acessando,
qual que é o request, então qual que é o corpo de dados que eu preciso mandar. E aqui a gente consegue ver também um exemplo de um código em Python, JavaScript fazendo a mesma coisa, e o curl, que a gente também consegue ver a URL completa, método e quais são os nossos parâmetros que a gente tem que passar no header. Então, explicado tudo isso, eu quero agora mostrar como que a gente vai montar esse processo aqui no nosso Postman. E para isso eu vou usar o mesmo caso de uso, um caso de uso simples. Se você viu o outro vídeo sobre utilização de API, é o mesmo fluxo, só que aqui eu vou estar fazendo pelo Postman, o que lá é feito por script. Então, para isso eu criei uma seção, aqui eu vou setar algumas variáveis, então a primeira delas é a URL do meu banco de dados, e eu vou setar também aqui um token, que vai ser justamente o token da API que vai estar acessando. E aqui eu consigo definir, então, qual que é a URL, qual que é o endpoint que eu preciso acessar. No header, a gente precisa passar qual que é a nossa base de dados, então essa informação pode ser encontrada lá na minha base, ativando o modo de desenvolvedor, e essa informação vai estar logo embaixo aqui do usuário, no canto superior direito. Content Type Application JSON, e além dos headers, a gente precisa também definir o token do nosso usuário. Vai ser então uma autorização do tipo bearer token, onde a gente vai passar aquela variável, e esse é o setup básico para a gente acessar toda a API. E o body, a gente vai ter a definição das informações então, que a gente quer. Novamente, se a gente acessar o /doc, e eu vou fazer um exemplo aqui com o helpdesk ticket, a gente consegue ver então qual que é a nossa composição para fazer a criação então de um ticket. Vou duplicar essa aba para a gente então já testar a API funcionando. Aqui um exemplo bem simples, então a gente vai fazer a criação de um ticket de helpdesk e o retorno da nossa API vai ser justamente o ID do nosso registro, como está especificado aqui na nossa documentação. Entrando aqui nos nossos chamados, vou ver todos os chamados, e o chamado mais recente, justamente ticket criado por API RESTful, no horário de hoje pelo nosso usuário API. Ok, perfeito. Então, fizemos a criação de um ticket. Da mesma maneira que a gente pode criar um novo registro, a gente também pode fazer leitura dos dados. Então, vou ver aqui na documentação como que eu faço para fazer a leitura dos meus registros. Então, é para esse endpoint que eu preciso acessar. E as informações que eu preciso passar no request é o ID do meu campo. Perceba que eu também posso especificar quais são os campos que eu quero ler nesse modelo. Então, aqui no body, se eu passar o ID 30, a gente vai ver então justamente o nosso registro que foi criado agora. Se eu não especificar os campos, a gente vai ver então todas as informações que eu tenho desse registro dentro do meu modelo de helpdesk ticket. Ok, então a gente viu um exemplo simples de como fazer a criação e leitura em um modelo de helpdesk ticket. Mas existem alguns fluxos que precisam ser feitos em etapas. Um exemplo é criação de venda. A gente precisa primeiro criar uma venda para depois criar os itens dessa venda, né? Sale order, para depois criar a sale order line. Quais são os componentes desse pedido de venda. Então, é isso que a gente pode fazer agora. Então, aqui na documentação, eu vou procurar pelo meu modelo de sale order, e eu posso fazer isso aqui em cima, onde eu consigo ver também quais são os modelos, quais são os métodos e quais são os campos, e eu consigo filtrar o que eu quero buscar. Nesse caso, eu quero o modelo de sale order, e aqui a gente consegue ver então como que a gente pode fazer a criação desse registro pela rota específica e mandando
um corpo de dados conforme esse daqui. Então, para isso, eu vou criar para o meu Partner ID, para minha empresa, um exemplo simples, e ele vai me retornar então o ID 32 dentro do meu aplicativo de vendas. Se eu olhar a última criação, vai ser exatamente a criação do ID 32 feito pela API agora. Então, a próxima etapa é a gente adicionar quais são os itens dessa venda. Eu preciso especificar para qual venda ela vai ser realizada, nesse caso a venda 32, e fazendo isso a gente vai estar adicionando o produto 16 na quantidade 1 e o produto 20 na quantidade 5. Ele novamente me retornou os dois IDs. Vou recarregar essa página e a gente deve ver aqui então justamente essas linhas sendo adicionadas. Agora, a gente, quando confirma a venda, a gente não está mudando um registro, a gente não está mudando apenas um campo, a gente está executando um método. Esse método, no caso, é um método chamado quando eu aperto o botão confirmar. Se a gente, com o modo debug, inspecionar isso daqui, a gente vai ver que o nome desse método se chama ActionConfirm. E a gente também pode acessar ele pela API. Então, se a gente entrar aqui na documentação, eu vou procurar justamente por esse método ActionConfirm, e a gente vai ver que ele existe em mais de um modelo, mas o que a gente está interessado é o do modelo SaleOrder, logo aqui embaixo, onde por essa rota, informando o ID, a gente vai ter um retorno de true or false se essa venda foi confirmada. Então, aqui eu vou passar o ID 32 e recebendo um true, significa que essa venda já deve estar como um pedido de venda confirmado. Perfeito? Por hoje era só. Eu queria explorar essa nova interface que abre novas oportunidades, novas possibilidades aí de integração via sistema e que é uma grande atualização, um grande update, um grande upgrade que a Odoo trouxe aí na versão 19. Muito obrigado.